Graça e paz, estamos começando mais uma Mensagem da Cruz e é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, para compartilhar a Palavra de Deus junto com você. Eu queria aproveitar e agradecer todo o carinho dos irmãos, dos amigos que estão assistindo nosso programa, ou aqui pela TV, canal 35, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook. Que Deus abençoe você e o nosso desejo é que essa palavra que a gente está pregando, que é a Palavra de Deus, venha frutificar na sua vida. Bom, a gente vai dar continuidade hoje nas cartas que João escreveu às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos estudar sobre a carta à igreja de Tiatira. E eu queria fazer uma pergunta para os jovens sobrenaturais que estão aqui com a gente. O que eles acham da influência que os nossos amigos, que as pessoas que a gente convive têm sobre a gente? Eu acho que tem muita influência por causa que as pessoas que convivem com a gente, elas estão sempre do nosso lado. Elas vivem com a gente. Então todos os pensamentos, tudo o que elas acham, a gente vai sempre estar acostumado com isso. Então a gente não pode conviver com pessoas que trazem alguma coisa mal pra gente ou algum prejuízo pra gente. Igual a Bíblia diz que a gente não tem que se conformar com os pensamentos deste mundo, mas a gente tem que renovar nossa mente pra gente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por isso que a gente tem que não deixar ser influenciado, mas a gente tem que influenciar as pessoas. Olha só, para essa igreja de Tiatira, a primeira coisa que Jesus fala é assim: eu conheço as tuas obras, né, no versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. E ainda fala assim, e sei que as tuas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, a igreja de Tiatira, ela não era como aquela igreja que tinha perdido o primeiro amor, em questão de obra, de serviço e de amor. Só que no versículo 19 ele fala assim, no versículo 20, Deus fala assim: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. E ele continua falando assim: mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa mulher, ela estava deturpando a palavra de Deus, estava enganando os servos de Deus ali na igreja de Tiatira. E eu quero que vocês abram lá em 1 Coríntios 15, 33. Alguém leia para mim. Antes da gente ler o versículo, eu queria que alguém falasse quem foi Jezabel no Velho Testamento. Jezabel, ela foi mulher do rei Acabe. Jezabel, ela não era uma pessoa do povo de Israel. E Deus, ele tinha dado um mandamento para o povo de Israel que eles não podiam se casar com as mulheres de outros países, porque senão elas fariam o povo de Israel pecar. E quando o rei Acabe se casou com ela, ele já desobedeceu o mandamento de Deus. E com o passar do tempo, ela começou a plantar altares de ídolos no meio da cidade, até mesmo nos templos, fazendo assim o pessoal pecar. E tanto que até hoje em dia as pessoas usam Jezabel como um exemplo ruim, um exemplo mau. Porque a partir dela muitas pessoas começaram a pecar. Ela não obrigava ninguém a pecar nem nada, mas só pela grande influência que ela tinha, as pessoas da cidade, de Israel, do país, as pessoas pecaram por causa disso. Uma coisa que eu sempre escuto é o jovem, o adulto falar assim: não, eu tenho meu caráter formado, eu tenho a minha personalidade formada, ninguém vai me influenciar, eu posso andar com quem for, eu posso ter amizade com quem for, que isso não vai me influenciar. Você tem sua opinião, eu tenho a minha, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a palavra de Deus está dizendo: não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, mesmo que você tenha uma educação, tenha bons costumes, você foi criado dentro da igreja, você não deve ficar com conversa fiada por aí com qualquer um. Porque aquilo ali vai estragar a tua conduta, vai estragar o teu jeito de viver. E o exemplo que a gente tem é a igreja de Tiatira, uma igreja que tinha boas obras, tinha fé, que tinha um serviço legal, que tinha amor, tinha mais obras do que no começo, mas tolerava esse tipo de gente. Então, dentro da igreja, vai ter pessoas assim? Vai. Aí, o que a gente tem que fazer? Aqui o Senhor estava criticando porque as pessoas estavam tolerando ela. Então, nós não podemos tolerar esse tipo de atitude. A gente não pode deixar o mal dominar. A gente tem que cortar esse tipo de conversa, a gente tem que cortar esse tipo de atitude. A gente não pode tolerar isso. E você que não faz parte de uma igreja, por exemplo, na sua escola, no seu trabalho, você também não pode deixar espaço para esse tipo de coisa, esse tipo de conversa. Isso vai corromper os teus bons costumes.
E tem gente que fala assim, não, mas é o jeito dela, é o jeito dele, né? Deus ainda vai dar tempo para essa pessoa. Deus realmente dá tempo, só que Deus não converte ninguém na marra. Todas as pessoas têm livre arbítrio de escolher o seu caminho. Olha o que diz o versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quis se arrepender. Não está falando que o diabo entrou na cabeça dela, não está falando que o diabo cegou ela, não está falando que o diabo amarrou ela, está dizendo que ela não quis se arrepender. Né? Hoje eu estava conversando com um jovem e ele, né, falou, pastor, eu chamo meus amigos para ir na igreja e eles fazem tirar sarro de mim e não querem ir. Eu falei, infelizmente, muitas pessoas não vão encontrar Jesus. Infelizmente, muitas pessoas vão optar pelo mundo. Quando Jesus estava aqui nessa terra, ele não teve 100% de conquista, ele não conquistou, ele não conseguiu converter todo mundo. E ele era Jesus, era o Filho de Deus. Então nós não temos que ficar tentando, insistindo com pessoas que não querem. Não estou falando de pessoas que não conseguem, estou falando de pessoas que não querem. De pessoas que não querem, simplesmente porque acham mais conveniente estar no mundo, acham mais conveniente estar na prostituição, acham mais conveniente estar nas drogas, acha mais conveniente estar na bebedeira, acha mais conveniente estar no adultério. A pessoa escolheu, ela não quis se arrepender. Olha o versículo 22. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que Deus é amor, né? Deus é amor. Só que a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Isso está em Hebreus 12, 29. Olha o que Jesus está falando que vai fazer com essas pessoas lá em Tiatira. Versículo 22. Portanto, lançá-la-ei, no caso essa Jezabel, num leito de dores. Quer dizer, ela vai ficar doente de cama. Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então não é porque Deus é amor que Deus não vai castigar essas atitudes dentro da igreja, em qualquer outro lugar. Né? Às vezes a pessoa está sofrendo o peso da mão de Deus e fala, não, Deus é amor, Deus não castiga ninguém. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Olha só o que ele fala ainda no versículo 23. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, nós vamos colher o que a gente planta. Não tem jeito. Então, se você faz coisa errada, se você anda com gente errada, se você está roubando, se você está prostituindo, se você está usando droga, se você está vendendo droga, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa simpática, você pode ter seu círculo de amigos, você pode ser quem você quiser, você vai colher o que você está plantando. Você não vai ser bem-aventurado aqui nessa terra, não adianta. Você pode tentar enganar quem você quiser, mas o Senhor está falando que Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. No versículo 24, ele fala assim, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Eu queria que os meninos comentassem aqui como que eles entendem essa situação de na mesma igreja ter pessoas que são tão influenciadas para o mal, que influenciam as pessoas para o mal, e aquelas pessoas que conseguem se manter santa. Acabou de chegar um jovem aqui, ele vai responder essa pergunta para nós. Vem cá, Jojo. A gente está falando sobre a existência do joio e do trigo dentro da igreja. E como que as pessoas que são salvas, que são trigo, conseguem, e como elas devem conviver com isso. Eu acho que Romanos 12:2 já responde essa pergunta. Fala que a gente não pode se conformar com este mundo, mas que a gente tem que se transformar pela renovação de nossa mente. Todos os dias a gente tem que buscar renovar nossa mente na palavra. E a Bíblia também fala que é importante que o joio esteja no meio da igreja para que os santos se manifestem. A gente vai buscar uma renovação da nossa mente, apoiado na palavra, para poder combater esse joio dentro da igreja
e muitas vezes ajudar até a alcançar mais pessoas, salvar mais pessoas com essa batalha, com essa luta, né? Eu acho que é isso, renovar a mente. Amém. Para você que nunca ouviu essa expressão joio e trigo, para explicar melhor para você, vou pedir para você abrir em Mateus capítulo 13 e nós vamos ler do 36 ao 42. Antes eu vou ler o versículo 24, o versículo 25 e 26. Diz assim: Propôs-lhe Jesus uma parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Aí no versículo 36, ele explica a parábola. Explica a parábola do joio do campo. Versículo 37. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, o trigo, a boa semente, quem está semeando é Jesus. O campo é o mundo, ou seja, isso acontece não é só dentro da igreja, é em todo lugar. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, aonde nasce o joio, onde nasce o trigo, também nasce o joio. Então, é inevitável a gente conviver com pessoas ruins, com pessoas que são más mesmo, com pessoas que são malignas, né, que são do diabo. Então, a gente tem que ter essa consciência e não ceder, que nem o Joel falou, a gente tem que renovar a nossa mente. Aí fala, para que experimenteis. O Charles citou esse mesmo versículo, né, Charles? Antes do Joel chegar, o Charles tinha citado esse mesmo texto, que a gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa, para a gente poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar, então? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos santifica. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, que lava a nossa mente, renova a nossa mente. Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida dos meninos que estão aqui, de todas as pessoas que estão assistindo ou que estarão assistindo. Senhor, que nós possamos, ó Pai, vigiar, que nós possamos, Senhor, cuidar do que nós falamos, que nós não venhamos deixar, Senhor, o joio, Senhor, proliferar, que nós não vamos deixar, Senhor, as coisas ruins, Senhor, acontecer e não fazer nada, ficar só assistindo. Mas que nós venhamos, Senhor, buscar, Senhor, renovar a nossa mente, renovar o nosso coração, não sermos influenciados, ó Pai, pelas más pessoas, pelas más companhias, como nós lemos hoje, Senhor, que a gente não venha se corromper, Pai, com as más conversações, mas que cada jovem, Pai, que está nos assistindo, venha dar ouvido aos seus pais, que cada homem adulto, Senhor, venha, Senhor, se espelhar na Tua palavra, ó Deus, para viver, que cada mulher, Senhor, venha viver segundo o Teu coração. Paizinho, guarda-nos, ó Pai, nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós somos a primeira igreja batista central aqui na Avenida Brasil, perto ali da Foto Color, da Ortobon. E vai ser uma alegria receber você e a sua família aqui na nossa igreja para nós louvarmos ao Senhor e engrandecermos o seu santo nome. Nós temos culto de estudo na terça-feira, nós temos culto no sábado e nós temos culto no domingo. Os 3 cultos são às 7h30 da noite. Venha e traga toda a sua família para adorar a Deus, amém? Deus abençoe, graça e paz. Um abraço para todos.